que a gente estava conversando aqui sobre Rambo é que a gente pegou mais ou menos a cronologia do herói, né? Então a gente encadeou tudo ali direitinho. Realmente o Rambo 5, ele é uma continuação assim fiel de onde parou o 4, acontece 11 anos depois, né? A cronologia está toda certinha. E o que mais chama atenção é que, como o Rambo já disse que nasceu em 47 e ele está respeitando essa cronologia, John Rambo chega aí nos cinemas matando ainda, saudável, aos 72 anos. Ah, bom, pensei que você ia perguntar pra minha idade, porque eu quero avisar que eu sou de humanas, eu não sei fazer conta. Enfim. 72 anos de idade. É mais ou menos a idade que o Charles Bronson estava quando fez Desejo de Matar 5, entendeu? Que, assim, ao meu ver, não precisava de mais um Desejo de Matar. Eu, sinceramente, espero que não tenha mais um Rambo, mais final em aberto, né? Então... vamos avisar logo pra galerinha que tem spoiler, porque a gente prefere fazer com spoiler porque é mais fácil da gente falar e tal. Então, se você curte ver depois do filme, você continua aí com a gente. Se você não curte, valeu, você volta depois quando acabar de ver. E como o Paulo aqui estava falando, toda essa cronologia do Rambo ela é legal por causa que, tipo assim, como ele falou, o personagem nasceu em 47, ele passou pela Guerra do Vietnã, que foi ali nos anos 60, 70. Terminou em 75. Terminou em 75. E ele começa já no primeiro filme, que é de 82, ele já começa com uma temática política. Aliás, todos os filmes, a gente concordou com isso, todos os filmes... Todos não, perdão. Os 3 primeiros filmes, eles têm uma temática política. Eles têm todo um envolvimento político por trás e tal. O primeiro filme, a gente vai tentar analisar rapidamente aqui um por um. O primeiro filme, ele toca muito na questão dos veteranos do Vietnã, né? Que quando... Sofrem preconceito, estão voltando para casa, não conseguem emprego, exatamente, pelas ruas. Porque todo mundo lembra naquela década de 60, Paz e Amor, o Destoque, aquela galera toda. Os veteranos do Vietnã, eles voltavam para os Estados Unidos e com aquela pecha de assassinos de criança, de matadores de sei lá quê, entendeu? Enfim, eles tinham todo um preconceito e não conseguiam. O Rambo 1, por exemplo, ele toca no final do filme, né? Aquela célebre frase, eu consigo manejar equipamento de $1 milhão, mas não arrumo um emprego como lavador de carro. O Rambo 1 era para ter sido diferente. O Rambo 1, que se chama, na verdade, First Blood, o filme original, ele é baseado no livro de mesmo nome de David Morrell, um livro de 72, que tocava nessa questão dos veteranos de guerra dos Estados Unidos. Quando eles voltavam para casa, tinha todo aquele acontecimento, todas aquelas coisas, todo aquele preconceito e tudo mais. No livro original, ele é baseado do seguinte: o Rambo volta, ele não é o vilão, ele é apenas um homem perturbado por todos aqueles traumas de guerra, por todas aquelas matanças, ter visto os amigos morrerem e tudo mais e tal. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele volta para os Estados Unidos querendo viver uma vida dele normal, voltar para a família, sei lá, qualquer coisa desse. Mas não consegue. E no livro, tudo aquilo que a gente viu no filme, ele mata. Acontece, mas no livro ele realmente morre. Exatamente. Então o que acontece? No livro, tudo que a gente vê ele fazendo com aqueles caras lá na cidade, só que ele só nocauteia os caras. Isso. Não, no livro ele mata todo mundo. Ele mata os civis, mata os policiais, mata aquele policial durão lá que fica caçando ele e tudo mais. E no final o Coronel Trautmann mata ele. No filme original, essa cena da morte do Rambo chegou a ser filmada. Mas não foi... Não foi porque talvez o Stallone, né, cara? O cara, pô... a gente tava conversando isso, você gosta dele também. Tipo assim, ele talvez tenha um dedo, brother, ele deve ter pensado assim, meu irmão, vamos enrolar isso daí? Que lá em 2019... Lá em 2019 eu quero fazer o 5º filme, entendeu? Então, tipo assim, ele... Mata o cara não. Prende ele. Exatamente. E aí o que acontece? Então esse filme 1, ele foi... O próprio Stallone mexeu no roteiro do filme para trocar e falar assim, não vamos matar, vamos nocautear as pessoas e não vamos matá-lo, o personagem, vamos fazer com que ele siga e tal. Por quê? Porque chega no segundo filme, Rambo 2, A Missão, o título clássico de qualquer coisa que seja uma continuação de guerra, principalmente. Se chama Rambo 2, A Missão. Enfim, e o que acontece? No filme 2 já é uma outra coisa política, ainda mais importante. Estamos falando de uma época de conservadorismo dos anos 80, entendeu? Ainda vivendo um pouquinho dessa temática do Vietnã, porque muitos soldados, o governo não reconhecia essas missões, muitas missões secretas, então tinham essa preocupação com
com os soldados que ficaram na floresta, Sim. possíveis sobreviventes, e o Rambo trata disso tudo no filme, mais uma vez. Ele fica preso, do Rambo 1 pro Rambo 2 tem um hiato de 5, 6 anos, Sim. que é exatamente quando acontece o Rambo 2. Ele continua na premissa política, Sim. que agora, ainda falando do Vietnã, é uma questão que era muito delicada na época para os Estados Unidos, né, de soldados, possíveis soldados que ficaram presos no Vietnã, e o governo nunca reconheceu até hoje. Então o Rambo, mais uma vez, vai para lá, para a selva, para saber se houve sobreviventes, né, na selva, para tirar fotos. Mas estão lá? Os russos, né? Isso é muito bom, gente. Guerra Fria total. É Guerra Fria, porque então a gente vamos tentar localizar aqui o ano de 85 e tudo mais. Tipo assim, os Estados Unidos perderam a Guerra do Vietnã. O presidente era o Reagan. No Reino Unido era Margaret Thatcher, a primeira-ministra. A Dama de Ferro. A Dama de Ferro. Iron Maiden. E aí o que acontece, cara? Tipo, eles ainda no começo do filme o Rambo vira e fala assim, quando ele é falado que ele vai voltar ao Vietnã, ele diz: Senhor, podemos vencer desta vez? Pô, tipo assim, na verdade, repito, lembrando todo o conservadorismo dos anos 80, Reagan e tudo mais, os Estados Unidos entalados de terem perdido por uns fazendeiros de arroz, o que acontece? Os caras fizeram um filme pra tentar dar aquela levantada na moral do americano. Tanto que o filme é totalmente patriota, tá ligado? Tem aquela coisa do resgate dos soldados lá do Vietnã, como você estava falando. Tem toda aquela questão dos computadores, a tecnologia chegando, tudo mais. A burocracia, ele enfrentando os burocratas, tá ligado? E no final lá, ele chegando e falando que o que você quer? Eu quero que o meu país nos ame como nós os amamos e tal. Papagaiada total. A melhor parte do filme pra mim era aquele Murdoch. Murdoch. Eu vou aí, eu vou pegar você. Então, politicamente falando... E os russos, né? E os russos, que ele falou, os russos. Que quando eles vão lá pro Vietnã, quem é que tá lá no Vietnã auxiliando os caras? Os Vietcong? Os russos. Pô, Guerra Fria total, tipo anos 80 puro, isso é que nem Rock 4, tanto que foi tudo feito na mesma época. Rock 4, com aquela questão de lutar o Ivan Drago, com aquela parada lá, no final aquele discurso do Rock lá, Meu irmão, o Stallone deve ser republicano, com certeza. Enfim, então... Pula pro 3 agora, né? Pula pro 3, que esse eu gosto de ver rindo, porque, meu irmão... Por quê? Porque os afegãos lá... São amigos dos americanos agora. São amigos dos americanos. E os russos, sempre eles... Estão tentando... os russos, na época, estão tentando tomar o território afegão. E o Rambo vai justamente trabalhar junto com o Talibã para expulsar os russos, né? Então ironia, destino total. Maluco, né? eu fico tentando pensar no diretor, pensando numa parada dessa, sei lá, tipo, 10 anos, 15 anos depois, cara. Ele falou, meu irmão, como assim? Cara, então esse eu gosto de ver rindo. E aí tivemos aí, até o presente momento, a gente tinha a trilogia do Rambo e o personagem estava encerrado. O Rambo é um personagem também que, tipo assim, ele é tão... Ele teve um alcance tão grande, o Stallone teve um alcance tão grande com o Rambo, que, cara, fizeram um desenho do Rambo. Rambo e as Forças da Liberdade. Eu tive um boneco do Rambo, cara. Eu tinha faixinha, né? Eu botava faixinha, eu magrelo desse jeito. Eu era tipo tá ligado? Eu era o Rambo da Etiópia. O Rambo da Etiópia, tá ligado? O Rambo brasileiro. E aí, o que acontece? Tipo, pô, tinha forças lá da liberdade, tinha um desenho, tinha música da Xuxa, cara. Rambo, 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 uou, uou. Então, quer dizer, é um personagem que alcançou, cara, tipo, toda uma determinada leva e tal. Então, tipo, ele criou um determinado universo que foi bem construído ao longo de todos esses anos, entendeu? Mas aí surgiu Rambo 4. 2008. Em 2008. E esse não tem muita conotação política. Pelo menos na questão pro lado americano, como foram os 3 primeiros. A questão política que nós temos aqui era por causa da Birmânia, né? Território independente. Território independente, que tudo aquilo que aconteceu no filme realmente acontecia naquela região, que era ali limite ali com a Tailândia, onde o Rambo, quando termina o terceiro filme, ele permanece na Tailândia,
E aí, quantos anos depois? 10 anos depois? 20 anos depois? 20 anos depois ele tá lá na Tailândia ainda. E aí ele tá trabalhando com uns caras... Ele vai ajudar uma equipe americana, né? De voluntários, né? De voluntários para chegar no território ocupado lá pelos rebeldes. Lá. E aí acontece um monte de... Esse eu achei uma violência bem gratuita. Tipo assim, tem cena de estupro, tem cena de pedofilia, tem umas paradas assim muito pesadas. Mas... segundo um amigo meu que é muito fã de Rambo, ele falou, cara, retratava o que acontecia naquela região. Tanto que, acredito que 2 anos depois, eu não me lembro agora a data exatamente, mas 2 anos depois, aquele governo da Birmânia caiu. O ditador, aquele déspota de lá, ele caiu. Entendeu? E aquela região ficou um pouco mais, eu poderia dizer, amena. Habitável. Enfim. Será que o Rambo fez a diferença lá? Deve ter feito. Enfim. E aí, agora, 11 anos depois... 11 anos depois, chegamos... É bom ressaltar que o filme do 4, ele termina justamente o Rambo entrando na fazenda, que é a fazenda agora do filme Last Blood. Isso. 11 anos depois, ele, né, acontece o Rambo. E o Rambo teve um período aí de paz, né, do 4 até esse agora, de 11 anos, ele chegou a encontrar com o pai dele, ele chegou a viver 1 ano com o pai dele, é dito isso nesse filme. Aí o pai dele, logo depois que ele chegou, o pai dele faleceu e ele ficou 10 anos com uma família que era a governanta da casa. Que tinha uma filha. E passou os 3 nesses últimos 10 anos, de 2009 até 2019, vivendo na fazenda Rambo, a governanta e a filha dela. E também tinha uma filha. Essa é a questão. Quando o Rambo chegou lá, ele encontrou o pai dele ainda, vivendo com uma governanta que tinha uma filha. Isso. E que também tinha uma menininha. Isso. Então ele cresceu como assim, vamos imaginar que essa filha da governanta era irmã do Rambo, ficou sendo uma irmã de consideração do Rambo, e essa filha virou a sobrinha dele, né? Isso. E aí ele ficou criando e tal. A mãe dessa menina morre, entendeu? Ela também tinha um relacionamento com o pai da menina lá, da criança lá, era um cara abusivo e tudo mais e tal, ele sai fora, a mãe morre, e aí só fica o Rambo, a governanta e a sobrinha, a menina. E aí ele cria ela e tudo mais e tal, e é daí que vem todo o tema do filme novo, entendeu? Que é tipo assim, a menina... Quer saber quem é o pai dela. Exato. O pai dela não é um dos melhores tipos assim, né? De acordo com o próprio John Rambo, é uma pessoa que não vale a menor consideração. Ele é mexicano e ele volta pro México para viver a vida dele lá. Sim. E a menina quer conhecer o pai, saber por que ele a abandonou. E daí, meu amigo, a gente vai ver que não vai dar boa coisa aí. Aquela velha história. Eu vou te falar uma parada, tipo assim, esse filme, cara, não tô aqui querendo analisar, achar sentido da construção do personagem, nem nada disso. Mas eu também posso te dizer que o Rambo já é um personagem bem construído todos esses anos. Com 37 anos, né? Desde o primeiro para esse. Entendeu? Ele é um personagem bem construído. Tanto que o Rambo, eu li agora a notícia mais recente, o próprio Sylvester Stallone tinha interesse, não ele aparecer, obviamente, mas ele tinha interesse de que pudessem filmar o prelúdio do primeiro filme. Quando ele era... Porque o Rambo é contado no livro, é contado um pouco na história do personagem, que ele era um aluno promissor, ele era capitão do time de futebol e tal, ele era um atleta, ele tinha uma vida que poderia ter sido diferente se ele não tivesse ido para a guerra ou se, ao ir para a guerra, ele não tivesse visto como se pudesse ser evitável, mas se ele não pudesse ter visto todos aqueles terrores. Aqueles horrores da guerra. Inclusive, no próprio filme do Rambo 5, tem uma cena que a menina perguntou o que teria sido da vida dele se ele não tivesse sido soldado, né? E ele fala, eu não saberia te dizer porque eu sempre estava no meu íntimo servir. Eu sempre estava no meu íntimo ser soldado. O que é bacana é que tem toda uma ação lá no México, mas a ação, o grosso mesmo, fica nos Estados Unidos, que lembra o primeiro filme. Isso. Assim, pra quem viu o trailer oficial, é interessante, eu tava conversando com o Cadu, 80% do trailer é pegando o filme da metade pro final. Quando eu vi o trailer, eu falei, cara, não tava com uma expectativa muito boa, porque parecia um filme, você vai ver o Rambo, ele parece aquele
cara da propaganda de cigarro do Marlboro. Ele tá. Bem-vindo ao mundo de Marlboro. Ele tá mesmo. Cavalgando com casaco jeans, chapéu de cowboy, entendeu? Ele tá muito. Só faltava um cigarro mesmo na boca do Rambo pra ele virar um garoto propaganda do Marlboro. E você fala assim, cara, esse não é o Rambo que a gente conhece, né? Então, mas só que tem a primeira metade do filme é muito forte. Tem que ter um estômago muito forte. O Rambo tá muito violento. E assim, você vendo o filme, você vai entender o porquê dele se sacrificar tanto pela família, entendeu? Então, assim, o trailer ele te mostra assim uma parte mais final do filme, assim, todo o emocional, né? Toda a carga emocional do filme, eu acho que tá justamente nos primeiros 40 minutos de filme. Sim, entendeu? Concordo. Porque é muito emocional, muito cru, assim, é uma coisa às vezes difícil de se ver. E é engraçado porque a história dele, tipo assim, você consegue perceber a história dele em detalhes da própria direção de arte. Quando você vê as fotos, sabe qual é? As fotos dele mais os porta-retratos e tal. É engraçado que é isso, é o que eu tô falando. E pra você estudante de cinema, que não tem direção de arte, que não tem fotografia, esse tem, tem. Então, a direção de arte conta a história do Rambo. Você percebe tudo isso que o Paulo falou sobre a origem do Rambo, de quando ele voltou depois de 2008. Não é que é falado no filme. É visto nas entrelinhas, sabe? Nos retratos. Nos retratos, na forma como ele lida com as pessoas que estão na casa e tal. Tipo assim, você percebe que ele teve aquela vida mais tranquila nesses últimos anos e você conhece um pouco da família dele, da história dele, justamente nessa arte toda que está em volta do filme. A gente estava aqui debatendo se era o melhor filme do Rambo. Não é, porque o primeiro ele tem um impacto muito forte. Eu acho que é impossível superar o primeiro e até em termos de ação, eu fico na dúvida entre o 2 e esse novo. Mas esse novo é muito bom. Esse novo é muito bom. Cara. Ele é muito bom. Eu acho assim, tipo... O 1 é o clássico, né? O 1 né? É como se falar do Indiana Jones. O 1, né? É o 1, Rock 1, Indiana Jones 1, Rambo 1. Tudo que é difícil você... Quando o filme é bom, é difícil você bater a ideia original. Sim. Mas esse último filme do Rambo tá, ó... eu acho que fechou com chave de ouro, fechou? Então... Aí é que tá. Tipo assim, aí agora eu vou soltar... É o Last Blood mesmo? Agora eu vou soltar o maior spoiler dessa porra. É o seguinte, eu queria, e acho que todo mundo queria que o Rambo morresse no final. Entendeu? Parecia fazer sentido, legal o personagem. O último sacrifício. O último sacrifício e tudo mais e tal. Há um sacrifício. Mas não fica... explícito se o Rambo, né, partiu dessa pra melhor ou não. Pra mim, não tem nada de Last Blood. Sabe, pra mim, acho que isso foi o antepenúltimo sangue, sabe qual é? Porque não tem... Mas ao mesmo tempo, é aquele tal negócio. O Rambo está realmente com 72 anos. Entendeu? Você não vai ver mais o Stallone sem camisa. Não. Entendeu? O Stallone não aparece. É uma atuação bem crua mesmo do personagem. Sim. Então você imaginar uma outra continuação pode ser que estrague todo o trabalho bom que foi feito nesse filme. Sim, concordo. Isso eu concordaria. Mas ainda assim, pra ser o final, eu acho que tinha que ter tido um final mais explícito, mais conciso, mais direto. Não é o que acontece. Eu poderia chamar então de Rambo quase até o fim. Galera, essa foi a nossa análise. Eu queria só ressaltar aqui para vocês que o Rambo não tem cena pós-créditos, mas vale a pena ver os créditos. Sim. Porque ele faz um flashback com fotos desde o primeiro filme. Sim, legal. Então é legal acompanhar para quem curte uma nostalgia. Depois de subir os créditos, vai começar a pipocar foto do Rambo, desde lá do primeiro até o último agora, então... E toca a musiquinha clássica. A trilha sonora clássica do Rambo. Então é isso aí, galera. Foi a nossa análise, o filme é muito legal, vocês podem ver. Quem é fã do personagem vai curtir. Quem não é fã, cara, eu acho que curte também como um filme de ação, assim, separado. Quem gosta de filme de ação, acho que vai gostar bastante.
É isso, galera. A gente vai ficando por aqui, lembrando que a gente tá na Smoke Lounge, que tá de novo com um cenário novo aqui. Agora tem uns shows aqui da galera. Lembrando, toda segunda e terça tem blues e jazz aqui no Smoke Lounge. E rola aqui, na parte aqui de baixo, nesse cenário novo, maneiro, com a bateria, com a galera. Tipo assim, o rock and roll fica lá em cima, nas quartas, quintas, sextas e sábados. Então é isso, galera. Então só lembrando que vocês não podem esquecer de dar aquela sacada no like, no sininho para receber as notificações e se inscrever no nosso canal, né, galera? Então é isso aí. Tamo junto.